A ideia de ter um canal para falar sobre psiquiatria vem porque eu quero passar um pouco da minha experiência, do que eu sei sobre medicina, sobre psiquiatria. Mas antes disso, eu preciso te contar um pouquinho da minha história. Como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu virei psiquiatra? Na verdade, a minha relação com a medicina começou muito pequena. A minha mãe é médica, ela é pediatra, ela atende até hoje. Desde muito nova, eu tive essa interação com o atendimento médico, consultório. Na época que não tinha WhatsApp, então ligavam para casa. Esse contato com a medicina, essa admiração com a medicina começou desde muito pequena. No ensino médio, perto do vestibular, eu tinha que decidir o que eu ia me inscrever. E eu gostava muito da área de criação, de publicidade, de falar, achava que me comunicava bem. E ao mesmo tempo, durante o ensino médio, eu me apaixonei por genética. Eu tinha uma ótima professora de biologia e eu acabei me apaixonando por genética. Então eu pensava, poxa, talvez a medicina, que eu já gosto, sei um pouco como é que é o trabalho, mas essa coisa da comunicação, talvez também seja um caminho. Acabei optando pela medicina, saí da escola, fiz o vestibular, entrei numa universidade federal, que não era na minha cidade, então tive toda essa mudança jovem para ir morar em outra cidade, fiz o meu curso, foi um curso muito bom numa Universidade Federal de Pelotas, é uma universidade muito boa e foi muito legal esse contato com a medicina. E aí ao longo do curso, eu descobri que eu era apaixonada por várias áreas. Eu entrei na faculdade já querendo saber mais sobre a genética, mas me apaixonando por cirurgia. Ao longo do curso, gostei muito de gastro, daqui um pouco eu já gostava muito da pediatria e em cada local que eu passava, eu gostava um pouquinho de tudo. Eu gostava muito de atender os pacientes, eu gostava muito do contato com os pacientes. Então eu acabei encerrando a faculdade depois dos 6 anos e fiquei um pouco na dúvida, não, mas o que eu quero fazer? Com o que eu quero trabalhar? Qual área da medicina que eu quero trabalhar? E aí eu fui trabalhar em posto de saúde e na emergência. E na emergência, eu era muito apaixonada por atender emergência, mas eu percebia que os pacientes que tinham alguma queixa psiquiátrica, um paciente que tinha uma tentativa de suicídio, um paciente que estava com uma crise de ansiedade, muitas vezes ele era destratado pelos colegas. Seja colega médico, seja pelos enfermeiros, eu sentia que havia uma diferença, né? Como se o paciente psiquiátrico ele não pudesse frequentar o plantão, como se tudo fosse besteira, ou como diziam, piti, era algo que me incomodava muito. E eu comecei a gostar muito dessa ideia de trabalhar com pessoas que tinham sofrimento que a gente não conseguia enxergar. Porque na psiquiatria a gente trabalha com esse sofrimento que a gente não enxerga. Ele tá dentro da nossa cabeça, mas ele ocupa toda a nossa vida. E aí eu fui fazer a residência em psiquiatria na cidade, já voltando para a cidade onde eu morava, onde era a minha família. E aí eu me apaixonei. Psiquiatria foi algo que entrou muito na minha vida. E apesar de ter feito uma residência em que muitas pessoas diziam, não, tu não tem perfil, tem que fazer outra coisa, não é a tua área. Inclusive pessoas que duvidavam da minha capacidade de ser psiquiatra, foi quando eu tive certeza de que eu deveria fazer isso. E na psiquiatria eu pude mostrar um pouco mais esse meu lado de me importar com as pessoas. Porque a medicina nada mais é do que isso. É se importar com o outro, é conseguir se colocar no lugar do outro, entender o sofrimento que o outro tem e auxiliar de forma ética, de forma baseada na ciência. A medicina é uma ciência, a gente não pode nunca esquecer disso. A gente tem que olhar para o paciente e pensar nele como alguém que vai junto com a gente decidir o tratamento. E é assim que eu exerço a medicina hoje. A medicina para mim hoje é essa combinação. Eu e o paciente a gente vai junto nesse processo. E eu quero mostrar para vocês, eu quero através dos conteúdos mostrar que a gente pode entender um pouco mais, que a partir do momento que você entende sobre transtorno mental, sobre as medicações, você acaba sendo parte do teu tratamento, porque ninguém é maior especialista naquilo que sente do que a própria pessoa. A gente sabe a teoria, mas junto com o paciente a gente pode junto melhorar essa qualidade de vida e ter uma medicina um pouco mais focada no ser humano. É isso que eu busco e eu espero através dos meus conteúdos que vocês aprendam e possam conversar com seus médicos, tirar a sua dúvida, porque o médico ele tem que ser um parceiro do seu paciente. A gente tem que estar junto desse processo. Agradeço, espero que vocês se inscrevam no canal, que vocês gostem do conteúdo, compartilhem para que mais pessoas possam acessar essas informações e a gente trazer mais, uma psiquiatria mais humana e trazer maior qualidade de vida. Não esqueça de mandar as dúvidas aqui, o que você quer saber, se tem alguma sugestão de vídeo que você quer que eu grave, manda aqui embaixo, comenta nos comentários. Se você também está estudando, tem dúvida do teu curso, quer saber mais sobre a medicina, sobre a psiquiatria, manda aqui que eu vou responder com o maior prazer.